Então, neste exercício, vamos resolver inicialmente a parte A, processo isotérmico reversível. Vejam que geralmente neste tipo de exercício é bastante útil colocar, fazer uma figura, né, pressão, volume, porque isso nos ajuda a ver quais são os estados iniciais e final e enxergar de alguma forma o processo. Este exercício é exatamente igual ao que estávamos fazendo no exemplo 2, mas vamos colocar novamente a equação para lembrar. Então, utilizamos a mesma equação, menos nRT, logaritmo do volume final sobre o volume inicial, com todas as considerações que foram feitas, de que o volume final sobre o volume inicial é igual à pressão inicial sobre pressão final, a temperatura constante, e simplesmente vemos que dá outro valor, um valor diferente, porque aqui a pressão inicial é 15 ATMs, e no exercício que tínhamos feito, no exercício 2, era 5 ATMs. Então, certamente, neste caso, o trabalho será maior em valor absoluto e será também um número negativo, porque é um trabalho de expansão. Novamente, delta U e delta H serão zero, porque o delta T é zero, porque é um processo isotérmico, e o trabalho será igual ao calor, porque exatamente delta U é zero e delta U é igual a calor mais trabalho. Cuidado, igual em valor absoluto, com sinais trocados para que a soma dê zero. Vejam novamente que o trabalho é a área embaixo da curva, como nós mostramos isso na aula passada, esta área indicada em azul, que corresponde à integral menos P diferencial B. Toda esta área, o sistema vai desde o estado A ao estado B. Quando nós fazemos a parte B do exercício, é um processo adiabático reversível. Então, não podemos aplicar a equação da parte A, temos que aplicar as equações apropriadas para um processo adiabático reversível, que são as que vimos hoje no início e que correspondem ao exemplo 1 do início da aula, da primeira parte da aula. Novamente, vamos lembrar então que a temperatura final não é 300 Kelvin, é uma temperatura menor que 300 Kelvin, porque o gás se expande. Igual que fizemos antes, vamos calcular o estado inicial, o volume do estado inicial, para poder depois aplicar a equação própria de um sistema que experimenta uma expansão adiabática reversível, equação que nos permitirá calcular o volume final e a temperatura final do sistema. Notar de novo que é igual que o exercício anterior, a menos da pressão, que a pressão agora é diferente. Como falamos antes, era 5 atm, agora é 15 atm. Então, claro que agora o volume é diferente, é um volume menor que no exercício 1 que fizemos. Calculo, então, o volume final, utilizando novamente a equação PI elevado a gama igual a P final, B final elevado a gama, e fazendo isso da mesma forma que fizemos antes, substituo agora os números que correspondem a este exercício, 15 ATMs, 1 ATM, volume 1,64 que acabamos de calcular aqui. Olhem, se não perceberam até agora, que ao usar a equação dos gases ideais, estamos usando R nas unidades de ATM, litro sobre grau Kelvin mol.
Então, substituindo aqui pressão inicial, volume inicial e a pressão final, nós temos essa expressão semelhante ao do exercício 1, que nos permitirá calcular o volume final. Novamente, o 1 foi passado do termo do lado direito para o lado esquerdo. E, novamente, foi tudo elevado a 1 dividido gama, de forma de cancelar este gama aqui, e o termo das pressões de ficar 1 dividido gama. Olhem que neste exemplo em particular, onde a pressão final é 1 atm, é irrelevante este número 1, porque 15 dividido 1 é 15. Mas se a pressão final fosse qualquer outro número que não é 1, vocês têm que tomar muito cuidado, que primeiro tem que fazer a divisão e depois elevar a 1 dividido gama. Só depois que fizeram a divisão dos números. Novamente, então, colocamos aqui a equação e resolvemos, certo? Lembrando que 1 sobre gama é 3/5, porque é um gás monoatômico ideal. Caso, novamente, que nossa calculadora não faça, conta com 3 dividido 5, verificamos que 3/5 é igual ao número 0,6, com o qual o volume final fica 8,33 litros. Podemos, então, de novo, usar a equação dos gases ideais, com R igual a 0,082 atm litros sobre Kelvin mol, e calcular a temperatura final deste processo, que é 101,6 Kelvin, é o menor que no exemplo 1, mesmo que no 1 também partimos de 300, mas chegamos a uma temperatura um pouquinho maior que neste exercício. Por quê? Porque aqui a diferença de pressão foi maior. Então, veja que nós temos o estado inicial, 15 atm, e 300 Kelvin aqui, volume 1,64, e temos um estado final que é 8,33 litros, 1 atm, mas a temperatura agora é 101,6. Este é o estado final. Se o processo tivesse sido isotérmico, não seria este o volume, porque a pressão seria esta, seria aqui, e seria um volume muito grande sobre esta isoterma de cima. Seria um volume maior, porque a pressão final seria a mesma, mas a temperatura seria outra. Certo? Então, está claro aí que a temperatura final é menor que 300 Kelvin, é 101,6 Kelvin, porque o gás experimentou uma expansão adiabática. Tendo o estado inicial e final, e sabendo, lembrando que o calor é zero porque é um processo adiabático, podemos calcular o trabalho como sendo igual a delta U, e sempre delta U é N CV delta T. Fazemos o cálculo, tomando cuidado de colocar a temperatura calculada neste exemplo, na parte B, tomando cuidado de colocar R em joules, 8,314 joules sobre Kelvin mol. E então, calculamos delta U e trabalho como menos 2.474 joules. Um valor diferente é que o que foi calculado na parte A, porque são processos diferentes, por caminhos diferentes, que levaram, inclusive, a estados finais diferentes. Vejam que o delta U, neste caso, também foi diferente ao delta U no item A. Por quê? Porque o estado inicial era o mesmo, mas o estado final do exemplo B é diferente do estado final do exemplo A. São dois estados finais diferentes, e como delta U é função de estado, se o estado final é diferente, os valores de delta U e delta H, que são as funções de estado, devem ser diferentes. Delta H foi calculado, como sempre,
como NCP delta T. E dá, então, também um valor negativo, como deu negativo o delta U, porque a temperatura diminuiu, igual que no primeiro exemplo que nós fizemos, no primeiro exercício que nós fizemos nesta aula, e diferentemente do processo isotérmico, onde ΔT vale zero e ΔU e ΔH deram zero. Bem, agora passamos para a parte C do exercício, onde vamos calcular um processo de expansão do gás ideal desde o mesmo estado inicial da parte A do exercício, ou seja, 300 Kelvin e 15 atm, mas agora a expansão será feita em forma isotérmica irreversível contra uma pressão externa de 1 atm. Então, olhemos que já não é a mesma figura, é a mesma figura no sentido de olhar o estado inicial e o estado final, mas o trabalho, agora é o trabalho que corresponde à expansão, à pressão externa constante, e está indicado por estas linhas azuis verticais. O trabalho é bem menor que antes, né? Como já tínhamos falado na primeira aula, o trabalho de expansão isotérmico reversível dá um valor maior que as outras formas de trabalho entre o mesmo estado inicial e o estado final. Vejam que neste exercício, o estado inicial e final é exatamente igual ao estado inicial e final da parte A. O que é diferente é o caminho, a forma em que se chega ao estado final. Como já vimos na primeira aula, o trabalho para o processo a pressão externa constante pode ser calculado como menos P externa, ΔV, ou seja, volume final, menos volume inicial. Certo? E então, sabendo que a pressão externa é 1 atm e a mudança de volume é 24,6 menos 1,64 litros, podemos calcular o trabalho. De onde saíram estes números 24,6 e 1,64? São os mesmos números que nós calculamos na parte A do exercício. E por que são os mesmos números? Porque o estado inicial e o estado final são os mesmos, certo? Se nós não tivéssemos esse dado do volume, não tivéssemos calculado os volumes, como nós faríamos isso? Nós faríamos isso da seguinte forma: para o estado inicial, nós temos uma pressão de 15 atm e uma temperatura de 300 Kelvin. Aplicando a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, chegamos facilmente ao primeiro volume, 1,64 litros, certo? O segundo volume, nós calculamos de novo com a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, mas agora colocando a pressão como 1 atm e a temperatura como 300 Kelvin. Vejam que esse volume, 24,6, é diferente que o volume que calculamos na parte B para o exercício adiabático. Olhem na figura do exercício da parte B e vejam que esse volume é diferente e é maior que o que nós calculamos na parte B. Bem, lembrem também, como foi explicado na primeira aula, que isto está em ATMs, isto está em litros, e então, para que o trabalho fique em joules e a gente possa fazer a comparação deste exercício com os anteriores, temos que multiplicar pelo fator de conversão.
101,3 joules por cada atm litro. Novamente, delta U y delta H dan igual a cero porque delta T es igual a cero. Y también teria não tem outra possibilidade de que dar igual a cero porque o estado inicial e final é o mesmo que na parte A. Então, deu zero na parte A, tem que dar zero na parte C do exercício. E por que deu zero na parte A e na parte C? Porque delta T é igual a cero. São processos isotérmicos. Portanto, trabalho e calor são iguais com sinal trocado. E dessa forma resolvimos esse exercício, certo? E chegamos à conclusão de que os estados iniciais e finais são iguais na parte C e na parte A, ou seja, para um processo de expansão isotérmica, a partir de 15 ATMs e chegando a 1 ATM, o estado inicial e o estado final são iguais, independentemente de que o processo tenha sido reversível ou irreversível, como é na parte C, neste caso, a pressão constante. Mas os trabalhos deram números diferentes. Em valor absoluto, o trabalho isotérmico reversível foi maior. Portanto, também o calor, que é menos o trabalho, deu diferente. E vejam, então, novamente, que delta U e delta H são iguais porque os estados iniciais e finais são iguais. Finalmente, então, vamos tentar resolver a última parte desse exercício, que é a parte mais complicada, porque é a parte adiabática irreversível contra uma pressão externa constante de 1 atm. E esta parte é mais complicada porque vocês têm que ter muita clareza de como irão calcular o estado final do sistema. O estado inicial é o mesmo, certo? O estado inicial, nesta parte D, é igualzinho que o estado inicial de todos os outros exercícios, ou seja, 300 Kelvin e 15 ATMs. Mas o estado final é diferente. A única coisa que inicialmente eu sei é que a temperatura final não é 300 Kelvin, é uma temperatura menor porque o gás se expandiu. De novo, então eu lembro quando era o estado inicial, nós já calculamos isso, certo? O estado inicial com 15 atm e 300 Kelvin dá um volume final de um volume inicial de 1,64 litros. Como calculo o estado inicial? Como calculo temperatura final e volume final? Bom, vocês teriam a ideia, primeiro, provavelmente, de usar essa equação. Só que essa equação não pode ser utilizada, porque essa equação corresponde a um processo adiabático reversível. Essa equação se aplica apenas a um processo reversível e adiabático. Eu não posso usar essa equação para outro processo que não seja esse caso, reversível adiabático. Neste caso, é irreversível adiabático. Então, não posso usar, mesmo que seja adiabático. O calor trocado é zero? Sim, o calor trocado é zero. Mas essa equação não é válida porque ela, ao ser deduzida, foi deduzida para essa condição, processo reversível adiabático. Então, fazemos uma cruz vermelha em cima dela, não pode ser utilizada. Como fazemos, então, para fazer esse cálculo? Parece difícil, mas não é tão difícil assim. Nós sabemos que o calor trocado é igual a zero, porque é adiabático, independentemente de que seja reversível ou irreversível, se é adiabático, o calor trocado é igual a zero. Então, se é adiabático, delta U é igual a trabalho.
Nós sabemos a que é igual o delta U? Não sabemos. O delta U é NCV delta T. Certo? E o delta U é igual a trabalho, como está colocado aqui, mas o trabalho é menos P externa delta V. Por que é menos P externa delta V? Porque o exercício falava no enunciado que era uma expansão adiabática irreversível contra uma pressão externa constante. Então, essa equação é a equação geral para o processo irreversível e seria geral se tivesse a integral. Como a pressão externa é constante, saiu a P externa do sinal da integral e ficou menos P externa delta B. Então, isto é válido sempre. Isto é válido para um processo a pressão constante, sendo que, como é irreversível, não posso substituir pressão externa por pressão, vai ficar P externa mesmo. Dessa forma, então, teremos que delta U é igual a NCB delta T, que é o trabalho, que é igual a menos P externa delta V, e temos então a equação NCB delta T menos P externa delta V, que nos irá permitir resolver este exercício. Vamos continuar então com nossa equação. Eu vou colocar de um lado em azul e do outro lado em vermelho, apenas para ajudar o entendimento. NCB delta T é NCB, que é 3 meios de R, T final menos T inicial. Vejam que inicialmente eu não estou cortando o N, não estou supondo que é um mol para fazer uma resposta genérica. Menos P externa delta V, posso colocar como menos P externa vezes volume final menos volume inicial. Que é isso que eu sei disso que está aí? Eu sei a temperatura inicial. Eu poderia saber o volume inicial, sim. De fato, eu sei, já foi calculado, mas eu não tenho de momento como saber o volume final, porque eu sei somente a pressão final, mas não sei a temperatura final. Então, eu não tenho como calcular esse volume, então eu tenho que imaginar outra forma de fazer esse cálculo. Qual seria essa outra forma? Substituir volume final pela expressão dos gases ideais. Ou seja, substituir B final por nRT final sobre P final. E substituir volume inicial pela expressão dos gases ideais, nRT inicial, pressão inicial. Vejam que isso parece muito complicado, mas nós temos dados, porque nós sabemos quanto vale N, sabemos quanto vale R, sabemos quanto vale a temperatura inicial, sabemos qual é o valor da pressão final, que é 1. Novamente, sabemos N e R, sabemos a pressão final, sabemos NR, a temperatura inicial, que é 300, a pressão inicial, que é 15. Então, o único que nós não sabemos é a temperatura final. Então, é uma equação com uma incógnita. A partir de agora, é só ter paciência e substituir nessa equação. Então, podemos começar a reorganizar, colocando NR para fora, e aqui da diferença, somente para ajudar um pouquinho. E, posteriormente, então, como temos N de um lado e N do outro, corta os dois N's, o R, nem sequer preciso me preocupar para saber decidir que unidades coloco, porque o R está do lado esquerdo e do lado direito, então corta, certo? Então, este N sai, este R sai, porque temos N e R. Isso fica 3 médios T final menos T inicial do lado esquerdo, que foi representado com cor azul. Do lado direito, então fica menos P final, T final dividido P final, menos T inicial dividido
P inicial. Certo? Podemos substituir aí os números que já sabemos para nos dar conta que apenas há um número, uma variável, que não sabemos, como já explicamos, a temperatura final. Tomem cuidado de colocar as temperaturas em graus Kelvin, certo? E colocar as pressões, ambas, em ATMs. Então, a partir dessa equação inicial, nós chegamos a esta equação aqui, onde já temos substituído os números que nós conhecemos. Agora, apenas ter paciência de reorganizar a conta, e este é o momento onde geralmente na pressa se erra, porque cometem algum erro com os sinais, então tomem muito cuidado de não errar 3 meios de final, menos 3 meios vezes 300, cuidado aqui que fica menos o primeiro termo e menos vezes menos mais o segundo termo. Tomando cuidado com os sinais, não terão nenhum problema em resolver essa equação, certo? Está feito passo a passo para que vocês possam refazer quando estão estudando, e sai que a temperatura final é 188 Kelvin, uma temperatura diferente que a temperatura do exercício adiabático reversível que fizemos na parte B. Então, vejam que o estado inicial era o mesmo de todos os exercícios, mas o estado final é diferente. E, em particular, este estado final é diferente do processo adiabático reversível. É diferente a temperatura final e é diferente o volume final. Certo? Então, o calor será zero, porque é um processo adiabático, como já falamos infinitas vezes. Trabalho será igual a ΔU, que posso calcular com NSB ΔT, e agora eu posso calcular, porque agora eu sei a temperatura final, 188, e a temperatura inicial. Poderei, então, calcular o ΔU, que é o trabalho, que dá um número negativo, porque é um processo adiabático de expansão, e o fato de que deu negativo é porque é um trabalho de expansão, então o trabalho dá negativo, por ser uma expansão, e o ΔU tem que dar negativo porque a temperatura está diminuindo e porque é igual ao trabalho, pelos dois motivos. O ΔH dará negativo porque há uma diminuição da temperatura. Então, vejam que estes resultados são diferentes dos resultados da parte B, ou seja, do exercício adiabático reversível. E por que são diferentes? São diferentes porque o estado inicial é o mesmo, mas o estado final é diferente. Isso é muito importante, lembrar que os estados finais são diferentes e, por isso, as funções de estado deram diferentes seus valores no processo adiabático reversível e é neste que estamos fazendo aqui, que é o adiabático irreversível. Finalmente, então, vamos lembrar os conceitos importantes desta aula. Conseguir enxergar a diferença entre um processo isotérmico reversível e um processo irreversível. A diferença entre um processo adiabático reversível e adiabático irreversível. Como se calcula trabalho, calor, ΔU e ΔH para cada um desses casos que nós estudamos hoje, ou que revisamos hoje, e quais são as equações válidas em cada caso, e também quais são as equações que não posso utilizar para resolver esses exercícios. Por exemplo, que não posso usar a equação de um processo isotérmico quando o processo é adiabático, que não posso usar a equação de processo adiabático reversível se o processo for adiabático irreversível. E
Como última coisa que devemos lembrar é que essa equação que foi deduzida para o caso adiabático irreversível foi deduzida para o caso especial de trabalho à pressão externa constante. Em outras condições, a equação não seria essa, seria outra. Bons estudos, recomendo que façam novamente todos os exercícios para fixar esses conhecimentos. Obrigada a vocês.